Paz do Senhor, geração inconformada. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. E para esse episódio, nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Uma irmã que conhece a gente desde pequenininha, que sabe a nossa trajetória, que cresceu ali, né, com a gente. E não podia ser diferente, a gente tinha que convidar ela para estar conosco aqui. E a nossa irmã abençoada que nós convidamos é a irmã Bruna Cardoso. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada. É uma alegria muito grande te ter aqui com a gente hoje, né? Dizer que a gente já tinha marcado de que a gente queria convidar a Bruna, porque a Bruna tem um testemunho, gente, olha, impactante. Amém. E agora eu queria que tu cumprimentasse eles, se apresentasse um pouquinho. Quem é a Bruna? Certo. Vamos lá. A paz do Senhor, pessoal. Quero dizer que estou muito feliz em estar aqui. Como a Tainara falou, conheço elas desde pequenininha, né? E é um prazer ver o que Deus tem feito na vida delas e poder fazer parte. Quando a Tainara falou sobre esse projeto, eu disse que eu amo particularmente participar dos inícios, né? E então estou muito feliz em estar aqui. Como a Tainara já disse, meu nome é Bruna Cardoso. Eu hoje, né? Sou uma filha amada de Deus, sou uma esposa casada com Elias, sou mãe de 2 filhos, sou madrasta de 2, sou analista de temperamentos, sou uma pregadora da palavra e ali vai. Nossa. No decorrer do vídeo a gente vai falando um pouquinho mais. Amém, né? Tem um detalhe importante, uma mulher imperfeita. É importante a gente dizer isso. E, Bruno, e pra gente começar assim, como que tu descreveria pra quem ainda não te conhece, assim? Como que tu te descreveria? Olha, eu tenho 33 anos, eu tenho uma trajetória, um testemunho, muitas historinhas tristes de uma pessoa de 70, eu acho. Mas de uns anos pra cá, Deus tem feito muitas coisas na minha vida e eu descreveria a Bruna de hoje como uma mulher que descobriu realmente para que foi chamada. Eu descobri o meu propósito. E principalmente amada por Deus. Eu me sinto hoje, independente do que eu esteja passando, independente do dia, porque a vida não é um morango. Todos nós passamos por dificuldade, por lutas, mas eu tenho essa convicção, que eu sei para que eu fui chamada e eu sinto o amor de Deus todos os dias por mim. Mas foi sempre assim, Bruna? Não. Tem Não os processinhos, né? Tem bastante processos. Eu não conhecia Jesus, né? Eu sou de uma família, creio que meio a meio católica, então a gente, né, não era evangélico. Até que a minha mãe começou a ir nos cultos, eu era solteira ainda, e ela começou a ir na sede, Sim. aqui no centro, né, de Sombrio. E então a gente começou a frequentar, conhecer ali a igreja, e foi aonde eu aceitei Jesus. E quando eu aceito Jesus, eu venho congregar no bairro São Pedro. E fiquei ali por 12 anos. Eu preciso falar isso para que as pessoas entendam, né? Sim. Quando eu venho para São Pedro, eu era uma moça, Tainara, como eu era moça do mundo, e frequentava festa do mundo, essas coisas, que na minha época era baile, né? Hoje eu acho que nem fala mais baile, é balada, eu acho. Balada. Mas é 33 anos, né? Era baile. Então eu era muito vaidosa, extremamente vaidosa. Então eu aceito Jesus e venho para cá. E eu quero deixar isso muito claro. Nunca ninguém falou o que eu deveria fazer ou não. Nunca ninguém disse assim, isso é pecado, aquilo não pode. Não, foi eu mesma, com as minhas mãos. Por quê? Porque como eu vim de uma infância um pouco difícil, os pais separados, adolescência, que não é uma fase fácil, a gente sabe. Então tudo isso vai somando. O que acontece? Acaba criando uma confusão dentro da gente, né? Então, como eu estava falando, muito vaidosa, venho para a igreja. Com traumas, com dores, com feridas lá já, com 18 anos. E eu escuto o pastor falar sobre nova criatura, ser uma nova criatura. E eu ansiava, de verdade, por 2 motivos. Eu digo que essa loucura toda começou a acontecer, que foi pelo anseio de ser realmente uma nova criatura, Deus sabe disso. E também, Tainara, porque eu tinha um coração muito orgulhoso. Então eu queria, através das minhas vestes, dos meus costumes, e mostrar para as pessoas que eu era melhor. Sim. Eu queria me destacar, entende? Só que isso trouxe uma confusão para mim. Porque vocês pensem bem, uma moça de 18 anos, extremamente vaidosa, aceita Jesus, vem para uma igreja evangélica e muda radicalmente.
Não foi o Espírito Santo que me transformou. Não foi ele que fez a obra completa na minha vida, fui eu. E por dois motivos. Um, muito bom, querer ser uma nova criatura, mas o outro, entende a balança? Sim. Uma hora pesava mais querer apresentar uma coisa que eu não era, outra hora Viver de aparência. viver de aparência, outra hora, não, realmente eu quero ser uma nova criatura. E isso trouxe confusão, trouxe depressão, trouxe dor, e eu fiquei durante longos anos nesse caminho. Claro que nesses 12 longos anos aconteceram muitas outras coisas, abusos emocionais, situações de falta das coisas muito severas. E quem me conhece sabe, e eu ainda não tenho amém de Deus para entrar nesses assuntos, então é por cima mesmo, sim, porque eu disse que só vou falar quando o Senhor dizer o amém, né? Mas eu venho de vinha de longos anos, muito sofrimento, muita tristeza, muita angústia. Tem o irmão Carlos, que ainda congrega na São Pedro, que ele batia nas minhas costas e dizia que tanto que essa menina chora. Porque era isso, era resumido em choro a minha vida. E como que eu vou me sentir amada? Que a gente está falando, como que era antes, né? Eu precisei contar para que quem está assistindo entenda. Mas como que uma pessoa dessa vai se sentir amada? Cheia de trauma, né? Cheia de rejeição, sendo uma coisa que não era. Então, era isso. E quando tu viu assim, Bruna, que não, agora eu acho que as coisas têm que mudar pra mim conseguir me encaixar ali no que o Deus quer mesmo que eu seja, assim, sabe? Sim. Tainara, Deus sempre falou muito comigo. E eu creio, assim, ó, de verdade, que muitas vezes foi Deus e muitas vezes foi emoção. Sim. Porque isso acontece, a gente tem que ter um filtro, né? Porque as pessoas, como eu falei, chorava muito, então as pessoas me viam chorando muito. Então eu recebi muita profecia. Hoje, analisando e tal, a gente não tá aqui para analisar, né? A Bíblia fala que a gente pega o que é bom, retém o que é bom e descarta o que não é. Mas então, Deus falava muito comigo, que me usaria muito. Só que eu pensava assim dentro de mim, e engraçado que mesmo nesse sofrimento, nessa dor, nessa angústia que eu vivia, eu nunca deixei de ir aos cultos. Sim. E também nunca deixei de fazer aquilo que me colocava nas mãos para fazer. Se tu era uma criança, a Rayana ainda menor, mas se vocês parar para lembrar, eu sempre estava envolvida em alguma coisa. Era circo de oração, era jovem. Jovens foi muito pouco tempo, mas adolescente, tesouraria, eu sempre me envolvia. Mas eu fazia com alegria, fazia com amor, mas dentro de mim eu pensava, bom, eu tô aqui, eu tô fazendo e a minha vida não muda, e o que que tá acontecendo? Será que é assim mesmo? Será que vai ser até o fim da vida isso? E daí mais confusão. Só que tu entende que Deus não é um Deus de confusão? Sim. Ele precisava alguma hora esclarecer. E como eu sou uma mulher que tem um temperamento melancólico, que a gente vai falar mais lá na frente, eu sou uma pessoa que eu preciso ter segurança. Então eu nunca tomei decisão até que o Senhor me disse. E não sei se já está na hora de eu falar como o Senhor me disse ou não. Pode falar. O que acontece? Em dezembro de 2019, eu congregava no bairro São Pedro ainda, cuidava de adolescente. E num culto, o pastor Mirei, que é o pastor que está ali ainda, né, que trocou e está ali, não é que está ali ainda, mas ele estava e hoje está novamente. Ele me chama lá na frente. Quando ele me chama lá na frente, Tainara, eu achei que fosse para pedir alguma coisa, uma água. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, dezembro de 2019. E ele disse, irmã Bruna, vem até aqui na frente. Ele estava ministrando, parou e me chamou. E eu fui. E quando eu vou lá na frente, ele falou assim pra mim, eu tenho um recado de Deus pra ti. Só que, sinceramente, eu já estava cansada de escutar recado. E nada acontecer. E acordar todos os dias me sentindo um lixo. Que era o que eu me sentia, um lixo. E eu fui, baixei a minha cabeça e fiz assim, tipo, amém, mais um. E ele começou a falar. Só que foi diferente. Eu sempre digo assim, ó, que eu ouvi a voz do pastor, só que ela foi queimando dentro do meu coração. Não foi uma coisa que entrou aqui e saiu aqui. Ela queimou, ela foi diferente. E ele falou assim, Bruna, Deus vai fazer muitas coisas na tua vida. Tu não vai ter mais falta. Tu não vai precisar mais pedir emprestado. Os teus filhos não vão mais mendigar o pão. Porque eles mendigavam. Essa é a verdade. E não porque eles não tinham uma mãe que trabalhava, não porque eu não me esforçava. Deus sabe, algumas pessoas sabem o motivo, mas eles realmente tinham falta de pão, de roupa, de tênis, não era só pão. E aquilo me doía também. E quando ele fala aquilo, bom, agora eu vou prestar atenção, porque agora falou com o que eu mais amo, que é os meus filhos, né? E eu levantei meu rosto. E ele disse, Deus, Bruna, ele vai fazer muitas coisas na tua vida e depois, porque essa é a ordem, tá, gente? É primeiro na gente, para depois através da gente. Se você começou já querendo fazer para os outros e ainda não se curou, não se tratou,
sinto muito. Volta, porque esse é o caminho. Tem que ser primeiro aqui. Então, Deus, ele falou, Deus vai fazer primeiro em ti e depois através de ti. E ele disse assim pra mim, tu sabe o que é um giro de 360 graus? Eu falei, sei, pastor. Ele disse, mas eu vou imitar. E ele largou o microfone e ele deu uma volta em cima do púlpito. E todo mundo sabe que um giro é uma volta, né? E ele falou tudo aquilo e eu recebi, fiquei alegre, comecei a chorar, só que daí no final pesou, né? Porque daí ele olhou pra mim, apontou o dedo e disse, só que tem uma coisa, tu precisa tomar uma decisão. E deu. E Deus parou de falar. E eu fui pro meu banco, cheguei em casa e o coração queimava. E o coração queimava, e o coração queimava. E Tainara, parece não, é assim que eu sinto. Através daquela palavra, é como se as escamas dos meus olhos caíssem. E cada coisa que eu comecei a viver, eu pensava, bom, isso não é normal. Eu não posso mais viver assim. No outro dia já. Acontecia uma situação e dizia, não, mas não é, não, sabe? Deus falou, só que eu preciso tomar uma decisão. E demorou mais 8 meses, porque, como eu falei, preciso de segurança. Continuei pedindo confirmação do Senhor até que eu tomei essa decisão. Então, o início dessa mudança foi isso. Foi Deus ter me dado ok. Foi Deus ter falado. Tanto que quando a decisão foi tomada, em nenhum momento eu tive dúvida no meu coração. Porque eu sabia que o Senhor tinha falado comigo. Sim. E Bruna, assim, e de que forma o teu testemunho hoje em dia tu já tem visto alguém sendo impactado pelo teu testemunho hoje em dia? Tenho visto na área de mulheres e vou te falar que tenho uma experiência muito bonita com Deus. Há mais ou menos, a Ana está com 11, uns 15 anos atrás. Sim. Eu ainda vivia nessa vida, né? Nessa vida sofrida ali. Mas eu tive um sonho. E só que antes, se você parar e pensar, 15 anos atrás não tinha a tecnologia que tem hoje. Talvez alguém que está aí assistindo tinha celular. Eu não tinha. Eu não tinha celular, nem acesso a computador. Já existia, tá, gente? Também não sou tão velhinha assim. Mas não tinha... eu não tinha celular, não tinha computador. Então, eu não tinha acesso a esse mundo que vocês já vão entender. Eu tive um sonho que eu ministrava a palavra de Deus. E também eu não... Nesse tempo todo, eu nunca ministrei a palavra, tá? Cuidava de departamento. Foi depois do giro que o Senhor me chamou para o Ministério da Palavra, tá? Então, nunca ministrei. Até porque não tinha autoridade para falar, né? Porque a gente precisa falar aquilo que a gente vive. Então, o Senhor sabia. Mas, naquele sonho, eu me via como se fosse um ginásio. E aquele ginásio era pintado de cinza. Sim. Sabe? E da onde que 15 anos atrás a gente ia imaginar igrejas pintadas de cinza, de preto? Eu não, pelo menos, sabe? Sim. E o púlpito não era púlpito, era um palco. Um palco grande, assim, sabe? E eu falava, só que só tinha mulher naquele ginásio, naquele salão. Também, há 15 anos atrás, também era culto de círculo de oração com participação de homens. Eu também não conhecia esse estilo de culto só para mulher. Sim. E quando eu começo a ministrar naquele sonho, é muito claro, assim, eu consigo visualizar aquele sonho. E quando eu prego para aquelas mulheres, eu via rosto só de mulheres estranhas, não conheci nenhuma delas, mas era só mulher que tinha ali dentro. E quando eu termino de ministrar e que eu chamo elas para frente com um convite para aceitar Jesus, era muita mulher. E quando elas vão vindo assim para perto daquele palco, era como se fossem muitos peixes, muitos. Vocês já viram na TV quando é época de pesca de tainha, que vem aquelas redes cheias de peixe? Era aquilo no sonho. Aquelas mulheres se transformando de peixe naquela rede, assim, ó, de fora a fora. E eu acordei. E não entendi nada, né? Parede preta, palco, mulher só. Cadê os homens desse culto, né? Pensava eu lá naquela época. E o tempo passa, cuida de adolescente, acontece tudo isso. O giro de 360 graus, tomo decisões, tal. Eu saí, não da igreja, por misericórdia do Senhor, eu nunca me afastei, nem da igreja, nem de Jesus. Não tive uma vida perfeita, como acredito que nenhum de nós tenha. Mas assim, de sair da presença, se desviar, não. Mas eu fui para outros ministérios. Para outro, na verdade, ministério. Só que quando eu me caso com Elias, eu retorno para a Assembleia, para que o giro de 360 graus fique completo. Onde foi que o Senhor começou, ele tem que terminar a boa obra, né? E eu volto para a Assembleia. E daí, quando eu volto, eu
vou no pastor Mirei, que pra mim é um pai, né? E eu falei pra eles, a primeira pessoa que eu quero contar é pra ele. E eu fui lá. Daí eu fui lá, ele me abençoou, ele conversou um pouco comigo, conversou com o Elias, ficou muito feliz e tal. E daí ele pegou e falou, e agora, vamos lá pra São Pedro, ajudar nos adolescentes e tal. E daí eu fui falar alguma coisa de adolescente, e eu disse assim, ó, porque eu amo cuidar de adolescente. E quando eu falo eu amo, tipo, me deu um temor, porque parece que eu tava mentindo pro pastor. Porque não tinha mais aquele amor, sabe? Uhum. E daí tudo começou a fazer sentido. Eu disse, bom, será? Eu vim pra casa pensativa, eu disse, Espírito Santo, será que eu menti pro pastor, que pra mim é um pai? O que é isso? O que tá acontecendo? Porque até então eu não entendi que o Senhor tava me direcionando pra esse caminho de falar com mulheres, né? E então foi assim. E daí eu comecei a me direcionar no Instagram. Os convites vinham, tipo, circo de oração para pregar para mulher, culto rosa, tipo, tudo foi se encaixando. Até que uma noite eu orei e pedi pro Espírito Santo me confirmar se era essa a direção. E ele não me confirmou falando comigo, ele me confirmou eu sonhando novamente aquele sonho. Nossa. Então, eu sonhei. E quando eu sonhei, acordei, eu levei aquele susto. Porque eu disse, bom, eu já sonhei isso, só que fazem muitos anos. E daí tudo começou a fazer sentido. Porque hoje tem culto só de mulher. Hoje a gente tem as igrejas com as paredes escuras. Daí foi caindo as fichas. 15 anos atrás, o Senhor já me mostrou, através de sonho, que Ele ia fazer hoje, sabe? Então, Deus tem me usado, eu sei disso, não para minha glória, Sim. não porque eu mereço e nem sou boa, para a glória dele. E porque ele falou. E Tainara, se Deus falar algo para ti, como eu sei que ele já falou, não adianta. Pode passar o céu, pode passar a terra, pode acontecer o que for. Só não se cumpre se tu decidir que não vai se cumprir. Se não, não tem. Então eu tenho visto sim, e quando eu falo sobre o meu testemunho nas redes sociais, falo pouco, deveria falar mais, mas a vida é corrida, né? Eu tenho uma demanda grande. Mas eu noto, assim, que existem mulheres que também estão na igreja. Estão se inspirando em ti, né? Então, assim, infelizmente, não é que elas se inspiram, eu acredito que se inspirem, mas elas se veem de mim lá naquela Bruna de antes, sabe? Então, que o Senhor me use para tirá-las de lá como Ele fez comigo, né? Ô, Bruna, e o que tu diria que mudou em ti como pessoa, da Bruna de antigamente pra Bruna de hoje? Bastante coisa, né? Essa história Bastante. E glória a Deus por isso. amadureceu, né? Sim, amadureci. E a gente vai passando o tempo, Tainara, a gente vai vendo assim o que realmente importa, a gente vai aprendendo com o Senhor. Porque quando a gente é nova na fé e orgulhosa para pedir ajuda, e às vezes perguntar para as pessoas, e eu era muito orgulhosa em todos os sentidos, inclusive nesse. Porque eu tenho certeza que se hoje eu chegasse, irmãzinha, como é que funciona o negócio aí? Como é que é você uma mulher crente? Não ia ser tão pesado, entende? Então já fica um conselho aí, mulher que está iniciando no caminho da fé. Deixe o orgulho de lado, de preferência enterrado, e peça ajuda, pergunte. Hoje a gente tem as redes sociais, tem tanta gente boa para acompanhar, não dá também para estar olhando qualquer coisa, seguindo qualquer pessoas, né? Mas busque saber o que realmente importa, o que realmente é pecado. Porque eu falo assim, ó, eu sou uma assembleiana, hoje eu congrego na Assembleia de Deus, eu sou convidada para pregar na Assembleia de Deus, em outros também, né? Mas enfim, mais na Assembleia. Então, eu não sou nem um pouco contra a costume, até porque tu para e pensa, Fernanda. Tu acha mesmo que Deus não vai receber o teu esforço sendo de amor para Ele? Com certeza. Claro que recebe. O que está errado não é o costume. O que está errado é a intenção do coração. Porque Deus sonda. É verdade. Não é, nada a ver. Eu tenho liberdade que eu posso falar isso. Nada a ver o cabelo comprido. Gente, se a pessoa não corta o cabelo e honra o Senhor com amor, tu acha mesmo que Deus sendo um pai não vai receber? Claro que vai. Agora, se eu não corto o meu cabelo para ser mais santa que a Mariazinha, tá aí o perigo. Sabe? Tá aí o perigo. Então eu amadureci muito, eu vi assim, bom, o que é pecado? O que o Senhor sagrado, o que a Bíblia diz? Nesse meu processo, Tainara, eu fui buscar o autoconhecimento. E quando tu se conhece, a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Isso não é só para salvação. Não é? Sabe? É mais, é muito mais. A palavra de Deus é muito mais que isso.
Então, quando tu te conheces de verdade, quando tu sabe as tuas fraquezas, o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar. Porque como que ele vai deixar não, como que ele vai fazer com que tu deixe de ser uma pessoa orgulhosa se tu nem sabe que é orgulhosa e também não reconhece que é? Entende? Então é preciso se conhecer, é urgente. O autoconhecimento dentro das igrejas, Tainara, é urgente. Para que as pessoas se conheçam e vejam, bom, eu sou terrível. E eu falo mesmo, eu sem Cristo, terrível. Sem o Espírito. Pedro passa vergonha. Não, Pedro passa vergonha. O que tem de pequenininha, tem de perigosinha, de braba, de respondona, bocudinha. Não pensa que essa carinha assim de anjinho que não é. Meu esposo, meus filhos e meus enteados e todo mundo que me conhece de verdade, que eu diga. Então a gente precisa, sabe, descer desse salto aí de santidade e dizer, bom, eu sou pecadora, arrependida, é claro, e aonde que eu preciso melhorar e bora lá. Bora lá, esse é o caminho. Sim. E tu falou que tu se autoconheceu, né? Sim. E como é que começou isso? Por que tu decidiu assim, não, eu preciso me conhecer? Porque como é que eu vou falar para as pessoas de autoconhecimento se nem eu mesmo me conheço? Como é que chegou nesse ponto? Na verdade, eu nem sabia que existia autoconhecimento. Não sabia, né? Eu achei que a vida era aquilo ali. Trabalhar, pagar conta, ir pra igreja, sofrer, chorar, ser amargurada, se fazer de vítima, porque eu já falei por aí que eu tinha um melhor amigo, 2, o Espírito Santo e o vitimismo. Daí eles ficavam ali, numa luta, vendo quem que dominava mais dentro do meu coração. Eu acho que vocês nunca tiveram uma convidada tão sincera, né? Mas é assim que Deus me chamou pra ser. Então ficava ali o vitimismo e o Espírito Santo disputando a casa, né? Então, eu pensei, bom, agora não dá mais tempo. Depois que Deus fala tudo isso comigo, como a escama cai, o coração queima, eu falei, tem que ter um mundo aí fora. E não é mundo de pecado, porque eu não queria. Eu queria um mundo de verdade. Eu queria conhecer esse mundo de verdade que ensinava a ser melhor como crente, era o que eu queria. Então, eu não tinha Instagram, eu fiz um Instagram. Daí eu procurava lá na lupinha, mulheres crentes falando de trauma tal. Foi assim que começou. Daí eu achei umas crentes falando disso, porque tem que tomar cuidado, tá? Quando vê, tá seguindo o vidente aí. Nossa, Deus e espírita, não é nem espírita, é espírita. Espírita. Sei lá o que mais que tem. Holística, tem de tudo agora, né? Coisa, Então, cuidado, vigia, irmãs. Mas eu botava lá, mulher crente, tava falando sobre tal coisa. Daí apareceu a Raquel Carbone, que inclusive é da Boa Esperança, hoje mora em Portugal. Apareceu a Fabi, que é uma mulher cristã, que fala muito sobre autoconhecimento, que é aqui de pertinho da gente também. E eu comecei a descobrir esse mundo. Daí eu disse, tá. E uma coisa, Tainara, que me marcou muito, é que numa dessas lives, porque elas faziam lives pela manhã. Sim. Tem que ter esforço, tá, galera? Também não pensa que vai ser assim. Eu trabalhava num serviço, eu tinha 2 filhos, eu era sozinha, e eu tinha só uma bike para ir e voltar, filho pequeno em creche, só que eu acordava às 6 horas da manhã para ouvir uma live antes de trabalhar, tá? Nada cai do céu e a vida, como eu já falei, não é um morango do amor, que tá bem, passou já, mas que tava bem na moda. Então eu comecei a buscar. E daí, como eu falei, a Raquel pergunta numa live assim, eu quero que em 1 minuto você diga 5 coisas que você gosta de fazer. E eu fiquei assim, tipo, barata tonta, quando tu mata mais ou menos, que ela fica andando pra lá e pra cá. Eu falei, o que eu gosto? Bom, eu não gosto de nada, então. Será que eu sou tão chata assim? Que eu não sabia o que eu gostava. E pode parecer assustador, mas eu sei que nesse vídeo vai ter mulheres que vão se deparar com essa pergunta e vão dizer assim, bom, eu também não gosto de nada ou eu nem sei o que eu gosto. Tá vivendo ali uma rotina e não se conhece? Não se conhece, coisas básicas. E foi assim, comecei a buscar, comecei a assistir live, comecei a ler. Eu não lia nada, mal a Bíblia. E eu digo que meu relacionamento com Deus melhorou depois disso. Através de oração e através também de leitura bíblica, de livros bons, foi depois. Antes, era aquele negócio, vou pra igreja, faço, cuido, sirvo, mas relacionamento mesmo era pouco. Que é importante, né, Bruna? Pra quem não sabe, a Bruna, ela é uma analista de temperamentos. E a Bruna vai explicar pra nós um pouquinho como funciona. E, gente, eu fiz. E olha, tem que... bom. Quem não fez e tem vontade de se autoconhecer,
Olha, eu indico muito para que você se conheça de verdade. E a Bruna vai explicar para nós um pouquinho como que é, como que funciona. Primeiro a gente tem que deixar claro que o temperamento, ele não tem nada a ver com, nem com religião, nem com, sei lá, com astrologia, não tem nada a ver. É um estudo, e um estudo muito maravilhoso, né? Eu já venho estudando os temperamentos de forma, assim, por cima, né? Vamos dizer assim, fazem 5 anos, mas, assim, profissionalmente faz 1 ano. E eu me formei agora em analista de temperamentos. E o que que é um temperamento? É aquilo que tu é. É aquilo que tu nasce. É a tua essência. Depois tem a personalidade, que vai sendo moldada conforme a tua comunidade, conforme a tua família, conforme os teus colegas. A personalidade, ela vai sendo moldada. O temperamento, Tainara, tu nasce com ele e tu morre com ele. Ele não vai mudar. Tu és... Melancólica. Vai morrer melancólica. Entende? Agora, a tua personalidade, não, ela vai mudando. O caráter, principalmente com Cristo, o caráter com Cristo se muda, né? Então, o temperamento é isso. Quando tu descobre o teu temperamento, tu começa a saber como que tu funciona. Bom, até aqui eu posso ir. Até aqui é perigoso. Tu começa a ver aonde que tu é boa e tu consegue melhorar. E tu consegue ver também, aprender, descobrir os teus pontos fracos, porque todos nós temos. Ixi. Todos nós temos, e muitos, né? Então, bom, agora eu sou melancólica, eu sei que eu sou melancólica. Eu sei que eu tenho tendência a ser pessimista. Então, quando vem algo na minha mente, algum pensamento, como eu me conheço e eu sei que isso é da minha natureza, eu já paro e penso, bom, isso que está vindo dentro da minha mente é um alerta do Espírito Santo ou é a minha mente pessimista querendo me dominar? Sabotar, né? Querendo me sabotar, ótima palavra. Então, é uma ferramenta maravilhosa. Eu também aconselho quem não conhece, quem não sabe mais sobre esse assunto, me procure, que vai ser um prazer. Ô, Bruna, e como a gente sabe que o teu testemunho é um testemunho muito impactante, né? E a gente sabe que passar pelo processo que Deus proporciona que a gente passe não é fácil. E sei que tem gente em casa também que tá passando por alguns processos que às vezes não queria estar onde tá ali agora, né? O que tu diria para essa pessoa? Eu diria, em primeiro lugar, não solte as mãos de Jesus, porque Ele não vai soltar a sua. Busque, como a gente vem falando bastante aqui, o autoconhecimento, saiba quem você é e não desista de viver. Não desista das promessas que Deus tem sobre a sua vida. E tome decisões. Você sabe quais são. De repente a decisão, Tainara, é lavar um cabelo que tá sujo 1 semana. Sabe? De repente a decisão é parar de procrastinar e arrumar um guarda-roupa, que tá lá caindo as roupas por cima. Porque às vezes, eu postei isso no meu Instagram, às vezes a pessoa quer uma mente tranquila, uma mente limpa, mas não limpa o próprio guarda-roupa. Exatamente. Às vezes as pessoas querem desapegar das mágoas lá do passado, das tristezas, mas tem 412 pares de sapato e não desapega. Entende? Às vezes a pessoa quer ter uma vida arrumadinha, mas não arruma a cama de manhã antes de trabalhar. Ah, Bruna, mas isso é heresia? Não. É corpo, alma e espírito. É preciso os 3. Sim. Sabe? Então vamos lá. Não sou colérica, uma colérica falaria isso, mas vamos lá, galera. Entende? Vamos lá, mulher. Deus te chamou, Deus te fez uma promessa. Vamos lá, vamos tomar decisão, vamos servir a Deus. Não deixe de ir aos cultos, gente. Não importa o que você esteja passando, não deixe. Também não importa. Bom, não importa, mas não estamos aqui para falar só da Assembleia de Deus. Existem igrejas em Sombrio maravilhosas que pregam o reino de Deus. Vá, lá Deus vai falar contigo, vai aumentar a tua fé, vai te fortalecer. E tome decisões, vá à luta e não largue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pegou de quem? E como que foi o processo, Bruna, de aprender a enxergar a cicatriz, não como uma fraqueza, mas como um sinal de vitória? Só consegui enxergar a cicatriz dessa maneira que tu falou quando eu desfiz a amizade com o vitimismo. Manda ele vazar. Porque enquanto tu estás ali refém do vitimismo, tu não consegue enxergar a cicatriz como uma bênção. Sim. Porque tu tá sempre remoendo, triste com aquilo, tu precisa sempre ser a vítima, a sofrida, a coitadinha. E daí como que tu vai enxergar uma cicatriz como bênção? Não vai. Então tem que fazer
uma separação e dizer vitimismo. Até hoje deu o que tinha que dar, agora eu não quero mais ser tua amiguinha, e cada um na sua, de preferência bem longe de mim, e assumir esse papel. Não, eu não sou vítima, eu sou uma filha amada de Deus, que tenho promessas que irão se cumprir e vai dar certo. E daí quando tu olha as tuas cicatrizes, tu pensa assim, eu venci aqui, então eu sou capaz de vencer lá também. É como se tu fosse subindo o degrau. Eu sinto assim. Sim. Não sou mais vítima, agora eu sou a protagonista da minha história. Então agora eu vejo as minhas cicatrizes como bens. Glória a Deus. E como é que a gente pode transformar nossas dores em semente de cura para as outras pessoas? Amadurecendo. Porque sabe o que é amadurecer? Tu tens uma árvore de laranja. Não estou falando que em todos os casos, mas na maioria deles, a laranja, ela só serve para ser fruto, para ser laranja, quando ela está madura. Sim. As pessoas, a maioria delas, gosta de fruto maduro, fruto doce. Então, tá lá na árvore, tá docinho, tá maduro, tá servindo. Daí não, ou serve lá como fruto, como comida para alimentar outras pessoas, ou cai no chão e vira semente. Então a nossa vida é isso, só amadurecendo. Porque daí tu amadurece e vira alimento, sacia a fome, não tô falando de comida, sacia a fome que as pessoas têm, sabe? Ou, não foi dessa maneira, vai ser de qual? Semente. Tu plantou a semente e uma hora ela vai brotar. Então o caminho é esse, é amadurecer. Ô, Bruni, e a gente sabe que tu tem 2 filhos, né? Sim, E 3 enteados. sim, que moram com a gente 2. Sim, 2. E como que é pra ti, assim, a gente sabe que a gente tá vivendo um mundo muito corrompido, né? Sim. E como que é, tipo, lidar com eles e com a fé? Tentar fazer eles enxergar a presença de Jesus de uma forma que o teu lar manifeste isso. Não é uma tarefa fácil. Vou te dizer que não é uma tarefa fácil, até porque são 3 adolescentes, né? E o B, que é o menor. Eu acredito, vou talvez ser chata e repetitiva, mas eu acredito que tu só consegue ter uma família hoje, 2025, abençoada, estruturada, curada, se tu for curada, estruturada, abençoada. É um espelho. Entende? Porque daí tu queres uma família que sirva a Deus, que ame a Deus, que sinta o amor de Deus, mas tu não sente. As crianças, elas são muito espertas. Não pensa, nós, para não ficar assim, tipo, muito brava, mas tipo assim, muito sincera, mas não pense nós aqui, mães, vocês ainda não são, você que tá me assistindo, que você engana seu filho. Se você é uma mulher amargurada, rancorosa, orgulhosa, como eu era, não, e tá lá disfarçando, não pensa que seu filho não nota tudo isso. Então, de novo, autoconhecimento, se cura. Veja onde que tá o problema. E daí depois, sim. Daí agora voltando, tá, então agora eu tô buscando meu autoconhecimento, eu sei quem eu sou, eu sei as minhas fraquezas, tenho os temperamentos que ajudam muito. O que que eu faço? Eu não forço eles em nenhum momento a nada. Eu ensino, eu falo a verdade, às vezes falo a verdade de forma bem dura, tipo céu, inferno, capeta e Deus, assim. Porque eu acho que não dá também pra estar tampando sal com peneira, não dá tempo, sabe? Tu sabe que tu tava pregando lá e o B, né, é coisa do capeta. É eu que ensino, gente, é eu mesma, a mãe dele, que falo isso pra ele. Porque é isso aí. Então, às vezes sou bem dura, na questão assim, olha só, vocês são adolescentes, vocês já sabem o que é bem e o que é mal, dependendo das tuas escolhas, se vocês partirem hoje, vocês vão pra onde? Pro céu ou pro inferno? Às vezes é assim. E às vezes o Espírito Santo dá outras estratégias, com mais calma, com mais amor. Ontem aconteceu um fato no culto, eles não estavam assim meio agitadinhos e tal, e eu orei assim, fechei os meus olhos, Espírito Santo, me dá uma estratégia, porque eu tô braba. A Bruna tá braba, tá bem irritada. Se eu for falar, não vai ser tu. E se eu falo, não convenço. Quem convence é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo me dá uma estratégia. Ah, mas ele deu uma tão boa. Dentro do carro, comecei e falei, olha só, não tô brigando com ninguém, não tô xingando, não. Mas assim, ninguém deu um pio.
Mas eu vi um deles limpando as lágrimas. Nossa. Então já valeu. Pode que os outros nem entenderam nada, mas para um serviu. Então é assim. Às vezes é uma loucura. Arruma um, arruma outro, tá? Um quer, um não quer, um quer ir lá, outro. Mas daí a frase que eu tenho usado bastante. Ai, Bruna, é difícil criar filho na igreja? É. É difícil incentivar a orar? É, porque até pra mim às vezes é difícil orar. É difícil incentivar a jejuar? É, porque até pra mim às vezes é. Pra ti é fácil sempre, Tainara. Não. É difícil. Então é difícil. Agora eu te pergunto, é difícil criar filho no mundo? É. É difícil ver um filho teu chegando embriagado, talvez? É. Então escolha o teu difícil. Nossa. Entende? Não é que é fácil, porque não é. Tem um dia que é desesperador. E eu sei que existem outras mães que sentem isso, desespero. Bom, eu não sei mais nem o que eu faço com essa galera aqui. Como que eu levo pra igreja? É assim. Tem que escolher o difícil e pedir graça, porque o Espírito Santo é nas nossas fraquezas que ele se aperfeiçoa. Sim. É quando a gente tá lá derrotado, sem força pra nada, que ele vem, fala. E por isso a importância de estar na igreja, de estar entre irmãos, de estar no círculo de oração, de estar na reunião de mulheres, se tu é de outro ministério, mas tá ali, tá ouvindo, tá sendo alimentado. Porque dentro de casa é a nossa guerra de verdade, é a nossa batalha e é ali que o bicho pega. Porque daí tem a tua natureza, que quer fazer tudo do teu jeito, e tem o Espírito Santo que quer conduzir. E quem que vence? Vai vencer o cachorro que a gente alimentar mais. Lembra do pastor Figueiró? Lembra? O pastor Figueiró ensinou a gente, e eu acredito que nunca vai esquecer. Dentro da Bruna existem 2 cachorros. Qual que tu vai alimentar mais? Qual que tu vai dar mais comidinha? O que tu der mais comida é o que vai dar mais forte. Verdade, exatamente. E eles têm, tipo, um deles tem algum testemunho particular, assim, que eles já vejo um relacionamento deles com Deus? Ah, os meninos eu não posso falar, né? Sim, Porque como a minha família é uma família... Tem um nome bem legal, um mosaico. Que é uma família... sério. Vem um pouquinho daqui, junta e vira uma família, né? Uhum. Então, os meninos eu não posso falar. Mas o B é muito pequeno, mas a Ana, sim. A Ana é uma mini Bruna, né? Em tudo. Uhum. Melancólica, inclusive, também. E a Ana, muito pequenininha, ela... Não sei se eu tenho tempo, posso falar isso? Pode falar. A Ana, quando menor, ela começou a sentir uma dor, assim, um desconforto, e eu levei ela no hospital, e ela tava com pedra nos rins, num dos rins, não vou falar porque não lembro agora, em um dos rins, pedra, e uma pedrinha trancou. Então, o rim dela é como se tivesse, assim, todo estragado, vou usar essa palavra para ficar mais claro, porque trancou a pedrinha, não filtrava, né, o rim a gente sabe que é... Então, ele estava inchado com pedras e sujo, infeccionado. E ela tinha 6 anos, talvez? 5, 6 anos? Mais ou menos, né? Então, o que acontece? A gente começa a orar. Eu já estava nesse processo sozinha com eles e tal. Muito difícil financeiramente. Muito, muito, muito mesmo. Muito mesmo. Muitas dívidas, né? Que não eram minhas, mas dei a minha palavra, então precisava honrar. E agora, 5 mil reais para fazer a cirurgia na Ana. Meu Deus. Pois eu não tinha Tirar nem da onde? R$1, quem dirá 5 mil reais, né? Se esperasse pelo SUS, muito tempo. A menina com dor, desmaiava. Oração, né? Não tinha outro recurso. Porque talvez se tivesse, eu teria ido. Teria corrido. Porque a gente é assim. Quando se trata de filhos, às vezes a gente até esquece que Deus faz milagre e já quer logo resolver. E daí eu lembro que a gente orou numa noite e no outro dia tinha uma ultrassom para fazer da Ana. E daí eu acordei ela e disse, filha, vamos se arrumar? E pra gente ir lá fazer um exame, e ela me olhou e disse assim, não precisa, mãe, o Senhor me visitou, ela não falou o Senhor, ela falou, Jesus me visitou essa noite, e Ele me curou. E quando ela falou assim, me deu um baque, sabe, tu vê um filho teu com 6 anos te falando aquilo com uma verdade, tão de verdade, que eu não tinha como duvidar. E eu falei, amém, eu creio. E nós vamos lá fazer esse exame para que se comprove que Deus fez um milagre na tua vida, filha. E nós fomos. E quando eu chego lá, Tainara, o mesmo médico que faz a ultrassom, ele já tinha feito há uma semana antes. Eu tinha que ficar fazendo de semana em semana, até que essa cirurgia fosse feita. Então era o mesmo doutor. E ele disse, tu trouxe o exame? Eu falei, não trouxe. Naquela loucura, eu esqueci de trazer o exame anterior. E ele
ele me xingou, ele falou assim, bom, vocês vêm pra cá, não sabem nem o rim certo que tá, falou uma palavra lá, mas como que tá estragado, e agora tô eu aqui perdendo tempo. E eu falei, doutor, mas é esse o rim? Ele falou, não tem como ser. Essa criança não é a mesma e tal? Eu falei, sim, doutor, mas é esse o rim. Ele disse, não tem como. O rim tá perfeito. Eu disse, então o senhor vai lá na frente, o senhor busca o exame, porque eu sei que tem lá no computador, e o senhor compara. E ele bravo comigo. E ele falou, disse, então eu vou. E ele foi e trouxe. E quando ele trouxe, ele ficou, bom, é o mesmo, não tem nada. Eu não sei o que aconteceu. Não tinha mais pedra, não tinha mais infecção, não tinha mais nada. Não tinha mais nada no rim dela. E eu disse, eu sei o que aconteceu. Foi Deus que curou. Então, a Ana, ela é assim, ela tem fé, ela ora, sabe? Ela é uma menina, ela tem 11 anos, ela é uma menina que eu digo assim, ela é diferente. Ela é diferente. Ela tem o coração voltado para a missão, sabe? Até pouco tempo ela estava fazendo bolo, daí ela fazia bolo. Nós fomos num culto de missão, a missionária, aquela que tá na África, Josi, né? Estava na igreja e explicou sobre os projetos e ela disse, mãe, o Espírito Santo falou comigo. Você falou, filha? Falou, mãe, que eu tenho que fazer bolo para poder sustentar uma criança. E daí eu bem cansada, com 4 crianças, trabalhando um monte, pensei, ai, bolo, meu Deus, vou dar o dinheirinho para ela e ela oferta, bem mais fácil, né? Quando eu ia falar, a minha mente pensou e veio para a boca, o Espírito Santo falou comigo, não fala, dentro da igreja. Não fala. Não acaba com a fé da tua filha. O Senhor falou comigo. Eu falei com ela. E é assim que eu quero que seja. E eu disse, tá, Deus, vou fazer vários bolos de vários sabores. Amém. É isso aí, bora fazer bolo. Então ela deu uma parada. E como eu tenho esse negócio de não forçar, eu não forço. Eu só oro, Senhor. Daqui a pouco tu toca no coraçãozinho dela, porque ela tá se distraindo, porque a gente se distrai sendo adulto. Quem é o adulto aí que não se distrai, que Deus chama pra fazer algo, daqui a pouco quando veja tá lá no outro caminho, fazendo outras coisas, quem dirá uma criança, né? Então eu oro, e daí nós estávamos no culto ontem, e ela falou, mãe, a gente tem que voltar a fazer os bolos, né? E eu falei, a gente tem. Então, eu creio, assim, que todos eles, né, são bênção de Deus, são instrumentos de Deus, mas, obrigada. Mas a Ana, nessa questão, assim, ela tem uma fé e uma firmeza muito linda. E eu creio, assim, que o ministério dela é o da palavra e que Deus fará, assim, grandes coisas através da Ana Lúcia. E a Ana eu admiro muito, porque desde pequenininha, quando ela ia na escolinha, qualquer coisa que ela tava com uma dor, ela contava o testemunho que ela chegava com dor de barriga e a mãe botou a mão na barriga dela, orou por ela e ela foi curada. A Ana sempre foi assim. E até hoje, tá? Ela tá com 11 anos e ela, claro, ela pede remédio, ela não é anormal, ela é uma adolescente como qualquer outra. Mas ela, mãe, ora, e desde pequena, tava muito pequena, mãe, tô com dor de barriga. Eu botava a mão, repreendi em nome de Jesus, eu nem tinha fé às vezes, pensar, sai, daqui a pouco tem que dar um remédio pra ela. Daqui a pouco, tá bem, filha, tô curada. E foi sempre assim. E dava testemunho depois. E dava testemunho, corajosa. E pra tudo, né? Ela não tinha TV. Na verdade, a gente tinha uma TV. E era aquelas TV quadrada, aquelas bem pesadas, e queimou. E ela foi numa casa de uma amiga, e agora eu conto isso como cicatriz curada, como bênção, não mais como vítima. Mas ela foi na casa de uma amiguinha, e a amiguinha perguntou se ela assistia tal programa, e ela falou assim, não, que a gente não tem TV. A nossa TV tá queimada. E a menina riu dela. Tipo, debochou, assim. E ela voltou, pequenininha, né, 7 anos, voltou pra casa muito triste, e me contou. E na hora, como mãe, eu já fiquei, tipo, braba, confesso. Mas daí, como serva de Deus, precisa se posicionar em oração, sei lá, com estratégia, né? Eu peguei, filha, vai lá e pega um caderno, um lápis que nós vamos desenhar. Vamos desenhar a tua TV, vamos desenhar o teu quarto. E a gente começou, desenhou a caminha dela, ela só tinha um colchão, ela não tinha cama, dormia com o colchãozinho no chão. Ela desenhou a cama, a gente desenhou o tapetinho, tudo, os detalhezinhos, 2 melancólicas, pensa bem, né? Guarda-roupa, cortina Detalhes e a detalhes. TV. Só que pensa bem, a mãe trabalhando e cuidando dele, que a mãe sou eu, no caso, trabalhando e cuidando dele sozinho. Da onde, né?
A minha avó liga e diz assim, ô Bruna, a avó tem uma TV aqui? E eu, ai, não! Tá chorando, né? A avó tem uma TV aqui? Tu não queres comprar parcelado da avó? Daí eu precisei fazer o mistério, né? Uhum. Eu falei, quantas vezes dentro de mim eu já queria TV? Ah, assim, assim. Eu falei, tá, vó, eu quero. Eu falei, você quer a TV? E eu falo, aquela TV é da Ana, ela vai ficar moça e eu quero que ela leve aquela TV com ela como forma de testemunho. Sério, vocês me conhecem, né? Eu não tenho por que mentir isso. Uma irmã lá na Havan. Ô, Bruna, eu tô aqui na Havan e eu vi uma cortina aqui tão bonita e lembrei da Ana. Nossa. Eu não posso te dar, mas tu não queres que eu compre parceladinho? Falei, quantas vezes? De novo, né? Tantas, eu somei lá, tudo muito somadinho. Pode trazer. Daqui a pouco a mãe pega, comprei uma cama pra Ana. E a gente tinha esse negócio do vitimismo, mas nunca pedi nada pra ninguém, sabe? Era no meio das conversas que esse vitimismo se mostrava, mas tipo assim, eu preciso, não. A mãe foi lá e comprou uma cama. E foi tudo assim, quando eu vi o quartinho dela tava montado. Então, até hoje, assim, a gente tem esse negócio de papel, de escrever, de desenhar. Você sabe? falou pra mim também, gente. Escreve, desenha, fala dos sonhos ali, porque Deus, ele é Deus de realiza sonhos, mesmo escrito ali. Ele vai ler, ele vai ver. E tu sabe, é fé. Eu faço. É fé. E sabe por quê? Porque hoje tudo é muito digital, certo? Mas assim, ó, tudo que é importante tem papel. Um filho nasce, ele tem uma certidão de nascimento? Pode ter online, mas eles te entregam uma de papel. É verdade. Tu tem uma escritura de uma casa, tu tem a opção, eu acho que tem uma opção online, mas assim, ó, é papel. Então, entende que é importante estar no papel? Então, por que os nossos sonhos não estão no papel? Por que as nossas orações não estão no papel? O mundo está entendendo isso. O mundo já entendeu. Tanto que é documento de carro, papel. Cadê o crente entender isso? Sabe? Tu traz a realidade. Porque daí tu começa a orar. Porque, como a gente falou, a gente tem muito esse negócio de se distrair. Então, hoje eu começo orando porque eu quero uma TV. Amanhã eu já estou orando porque eu estou com dor de barriga, porque o meu estômago doeu, porque eu já quero agradecer pela vida do pastor. A TV já ficou lá atrás. Agora, quando tu pega um papel, tu tira aquele tempo, tu vai... E outra, né? Daí tem o segredo das lágrimas, que vai molhando aquele papel, que vira uma engronha, mas Deus conhece a letra, até mesmo antes de escrever. Tu tá ali anotando, tu tira tempo para aquilo, tu vai orar para aquele papel, tá ali, tá focado. E daí a fé entra em ação e Deus faz, né? Depois é só testemunho pra contar, gente, porque olha, tem bastante. Tem testemunho pra contar. Tem. E, Bruna, pra gente já começar a encerrar, porque tá muito bom, gente. Tá muito bom, muito não legal. Não dá vontade nem de ir embora. Agora, o que tu diria, assim, pra uma pessoa que tá recomeçando? Pra ela continuar ou pra ela desistir? Continuar, né? Recomeços são necessários, né? Vale a pena? Vale a pena. E eu vou te dizer que o recomeço, ele é muito importante, muito importante, porque quando tu recomeça, a palavra já diz, né, é um recomeço, é um novo começo, né? Então, o que eu errei ali para trás? Isso serve para todas as áreas da vida da gente. O que eu fiz de errado ali que eu não deveria ter feito? E é aí que tu vai dizer, não, agora daqui para frente eu vou fazer assim. Então, aproveite, não olhe esse recomeço como uma derrota. Eu tô aqui, agora eu vou ter que recomeçar. Não, eu tô aqui, glória a Deus, e eu vou recomeçar. E eu vou recomeçar agora da maneira certa. Porque agora eu já vi o que eu errei. Eu já vi o que não deu certo. Então, não vou ficar batendo cabeça toda a vida no mesmo erro, né? Então, é isso. O recomeço, ele é muito maravilhoso. Não desista. Sempre de mãos dadas com Jesus. Porque o nosso Deus é Deus de início, de meio e de fim. Mas o nosso Deus também é um Deus de recomeço. Amém. Glória a Deus. E para as mães que estão sobrecarregadas, qual conselho daria? Chore. Se escabele, assim. Seja você mesmo. Não se esconda. Não busque ser uma mãe de Instagram, porque elas também não existem, tá? Infelizmente, deixa eu dizer isso pra você. Pode se espelhar nas pessoas, mas não queira aquela vida perfeita, porque aquela vida perfeita não existe. Em nada. E, de novo, temperamento, né? Descubra. Porque bem rapidinho eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu faço terapia, acho importantíssimo, tá? Acredito que todo ser humano devia fazer terapia. E não estou falando de temperamento agora, é conjunto.
Então, na terapia, ela me falava, porque às vezes, o que acontecia? Eu estava muito sobrecarregada, Tainara, e ai, que bom, as crianças vão lá para a mãe, né? Eu sei que estão bem cuidadas. Ai, que bom, as crianças vão para a mãe deles, que bom, descansava. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia culpada, porque eu pensava, que horror, né? Eu tá pensando isso, né? Eu tá pensando isso, eu tá feliz que meus filhos não vão estar, eu tá feliz que meus enteados não... Ai, que mãe horrível que eu sou, que madrasta bem mal, igual as de filme eu sou. E daí a psicóloga dizia assim, Bruna, é normal, tu precisa um tempo a sós com teu marido, tu precisa um tempo pra ti. Só que eu não entendia, e quando eu não entendo, eu não me contento. Por que eu precisava daquele tempo? Daí eu vou para os temperamentos, daí eu estudo, daí eu descubro que o temperamento melancólico, ele precisa de tempo a sós. A solitude, para nós, que é diferente de solidão, mas isso, se você ficar curioso, me chama lá no Instagram que eu te explico. É diferente, a solitude e a solidão. A solitude é maravilhosa para o melancólico. É como, eu vou dar um exemplo bem fraquinho assim, mas tipo, tu tá derrotada, tu tá acabada, o tempo sozinha é como se fosse recarregando a bateria. E daí, quando eu entendo isso, eu não me sinto mais culpada. Porque daí eu penso assim, ó. Tá, eu sou uma mãe, madrasta melancólica. Eu preciso de tempo a sós para minha cabeça voltar ao normal. Então, quando eles vão na mãe, ou quando eles estão, os meninos na mãe deles, ou até, o que acontecia? Às vezes eu botava eles a dormir 9 horas. Todo mundo tomadinho banho, todo mundo jantou, e estão deitadinhos às 9 horas. Eu me sentia culpada, porque eu pensava, bom, podia estar brincando com eles, mas eu não tinha mais energia para aquilo, e eu me sentia culpada. E daí agora eu entendo assim, ó, que se eles estiver, que às 8h30, Tainara, estiver deitadinho, eles estão com a barriga cheia, eles estão numa casa cheirosinha, limpinha, quentinha, tomadinho banho, qual o problema? Entende? Eu vou descansar. Precisa se culpar, né? Não, eu vou descansar, eu vou recarregar a bateria e no outro dia eu vou estar bem para eles. E quando eu não me conheço, o que eu faço? Fico forçando, forçando, forçando. E no outro dia eu tô bem louca, acabando com o dia deles. Então é isso. Se conheça, se trate, se permita, muitas vezes surtar, mas não surtar com violência, mas tipo dizer assim, olha só, não tô aguentando mais, preciso de ajuda. Porque tem uma frasezinha que eu uso lá em casa, que para todo sobrecarregado tem um folgado. Então, talvez esteja na hora de delegar a tarefinha, de deixar fazer mal feito, e daí esse assunto para uma outra live, podcast, porque senão é horas, mas escute bem isso. Para todo sobrecarregado, mãezinha, existe um folgadinho por lá. É. E ninguém é perfeito, né, Bruna? Não, Nunca não. vai sair totalmente perfeito como a gente imagina. Vai planejar e vai sair corretamente certinho. Não vai, gente. E Nunca sai. Não. E sabe o boneco do posto? Eu preciso falar isso. Tu já sabe essa, né? Uhum. Sabe o boneco do posto? Aquele que vocês passam assim na frente e ele tá lá bem feliz, sorrindo, se balançando todo. Sabe por que ele é feliz? Porque ele é flexível. Porque ele não é rígido, porque não precisa ser tudo como eu planejei exatamente, tal. Não, ele é flexível, daí tá lá bem sorrindo. E você tá aí Livre, leve e rígida, solto. querendo tudo perfeito, Verdade. com a cara bem carrancuda. Eu Amém. acho que não vou ser mais Glória convidada a pra Deus. nenhum podcast. Daí Ai, que Deus, vai. eu pedi pra te me moderar, Espírito Santo. É tudo com amor, gente. É verdade. Ô, Bruna, e agora pra gente encerrar. Um resumão para as pessoas, assim. Do teu início, do teu meio e de como tu se vê hoje. Se tornou. Tá. Triste, amargurada, orgulhosa e achava que pra ser crente não podia ser feliz nem sorrir. No meio, fui deixando essas coisinhas pra trás, vendo que realmente era pecado, recalculando a rota e hoje uma mulher continua imperfeita, tá? A mesma Bruna imperfeita de lá ainda existe aqui em 2025. Imperfeita, cheia de defeito, cheia, tem listas se quiser, mas todos os dias tentando melhorar, todos os dias pegando na mão do Senhor e dizendo, Jesus, me ajuda. Sem Jesus, sabe aquela música Sem Jesus Não Dá? Sem Jesus não dá. E é isso, sirva a Deus, pegue nas mãos do Senhor, pare com as desculpas. Jesus te ama, Ele tem uma promessa e gente, sério, não dá mais para perder tempo. O Senhor tá às portas, Ele tá aí. Dá vontade às vezes de desistir, não de Jesus, mas das lutas, das situações que a gente passa, claro que dá. Como a Tainara falou, ser humano. Mas dele não desista, que você vai vencer. Assim como eu venci,
você vai vencer. Mas comece vencendo nos pequenos, né? No dia a dia. Glória a Deus. Amém. E a gente quer te agradecer, Bruna, por ter aceitado esse convite e dizer que foi um momento muito especial que a gente viveu aqui. Os bastidores também estão bem emocionados. E foi lindo. Foi lindo. Eu sei que vai tocar muitas vidas. Amém. E se porventura você que está assistindo esse vídeo se sentiu impactado com essa mensagem, com esse testemunho, nós te convidamos a postar nas suas redes sociais, marcar alguém, compartilhar com alguém, porque eu tenho certeza que essa história da Bruna, esses momentos que ela passou, vai impactar outras vidas. E você precisa ser alguém que carrega a mensagem de Cristo. Então, através das redes sociais também. Então, eu te convido, posta, compartilha, visualiza, que a gente tá fazendo isso aqui não é pra nós, não é pra mim e pra Rayana, não é pro Genesis, não é pro Luan, não é pra ninguém. A gente tá fazendo isso pra glória do Senhor. Amém. Então, que impacte a sua vida. Que a sua vida seja transformada pelo Senhor. Nós cremos. E para nós terminar, eu peço que a Bruna faça uma oração por quem está em casa. Vamos, Tá? vamos orar. Amém. Se você está aí, se tem, não sei quando, se vai ouvir de noite, de manhã, mas se você tem essa possibilidade, se ajoelhe. Por quê, Bruna? Porque Deus só me ouve ajoelhada? Não, mas porque você mostra uma rendição ao Senhor. Se ajoelhe e confesse os seus pecados ao Senhor. Ah, Bruna, mas eu sou crente. Não tem problema, nós também somos. E também continuamos pecadores. Então se ajoelhe, peça perdão e diga: Espírito Santo, a partir de hoje, me mostra o que eu preciso melhorar. Que eu tenho certeza que hoje sou eu, testemunhando o que Deus fez, e amanhã pode ser você. Daqui um mês pode ser você. Glória a Deus. Então o Senhor, Ele nos alcança com a misericórdia dEle. E vamos orar, mas antes de orar, quero agradecer, obrigada. Eu amo vocês sabem disso. Eu também te amo. E estou muito feliz de estar aqui. Amém. Deus, nós estamos aqui como teus filhos, Senhor. Filhos pecadores que erram, que acertam, mas que amam o teu reino, que amam a tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo, que neste momento tu vai de encontro, Senhor, a cada coração que está assistindo, Senhor, esse podcast. Eu não sei, Senhor, o que essa pessoa do outro lado sente, talvez sinta o que eu sentia, e eu sei que não é fácil. Mas eu te peço, Espírito Santo, abraça, Senhor, essa pessoa, consola ela, que todo o vitimismo venha cair por terra em nome de Jesus, que todo sentimento, Senhor, de inferioridade venha cair por terra em nome de Jesus. Nós declaramos vida, nós declaramos vida, nós declaramos vida e vida com abundância, que a tua, Senhor, palavra possa transformar os corações, que a tua verdade, Jesus, venha ser exposta sobre essas pessoas, que as escamas, Senhor, venham cair dos seus olhos e elas possam ver a vida como o Senhor a planejou para ser. Senhor, desperta aquele que dorme. Senhor, desperta aquele que tem talento enterrado, que ele possa, Senhor, usar para o teu reino. Nós te pedimos, Senhor, faz a tua obra por completo. Não porque nós estamos aqui, mas porque a tua palavra alcança, porque a tua palavra cura, porque a tua palavra liberta. É o que eu te peço, Senhor, como tua filha, como tua serva, crendo, Senhor, nos testemunhos. Eu creio, Senhor, porque não é para minha honra, não é para minha glória, é para que o teu nome seja cada vez mais glorificado. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que tu estás fazendo neste momento. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Amém. Meu Deus. Então, fique na paz e a gente conta com você. Compartilha, hein? É isso aí. Tchau. Tchau.